Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiros de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão, tudo bem? Então, hoje é sábado, dia 9 de outubro de 2021, e eu resolvi fazer esse vídeo para explorar com um pouco mais de profundidade duas lições que nós praticamos essa semana que eu considero muito importantes, muito importantes. Considero que o entendimento de vocês a respeito dessas lições precisa ser bastante claro, né? Então essas lições são a 277, que é que eu não prenda o teu filho com as leis que fiz, e a lição 280, que limites posso estabelecer para o Filho de Deus. Então a primeira coisa que eu quero explicar é que eu não prenda o teu filho, quer dizer, o Filho de Deus com as leis que fiz, e que limites posso estabelecer para o Filho de Deus. Aqui a gente está se referindo à nossa mente egóica, limitando a nós mesmos, né? O nosso ser real, o nosso eu maior, e limitando o outro, aquele outro que está em relação conosco, o outro que também é filho de Deus, aquela pessoa que está nos causando algum desconforto, né? Então, essa lição, ela vai falar de uma coisa que a neurociência já provou, né? Que é que a nossa mente, ela tá sempre buscando consistência, né? O que eu penso, eu busco confirmar no meu exterior, né? Então, assim, se eu acredito, vamos pegar o exemplo que eu dei numa dessas lições, ou essa semana, não me lembro, mas vamos pegar o exemplo que eu dei. Se eu acredito que homem não presta, só vai chegar na minha vida homem que não presta, né? Então eu vou atrair um homem que vai estar na mesma frequência que a minha, que o meu pensamento de que homem não presta. Então talvez esse homem, ele tenha ouvido da mãe dele, ou da avó dele, ou das irmãs dele, que homem não presta, enquanto ele estava sendo criado, né? E aí ele já cresce com um sentimento profundo de rejeição por parte das mulheres da vida dele, né? Porque as mulheres estão dizendo que homem não presta, e ele, homem, ele filho, ou irmão, ou neto, ele é um homem. Então ele já cresce com aquela rejeição, recebendo aquela energia de julgamento, de ataque e de rejeição. E eu acho que explicando assim fica fácil de vocês entenderem, né? Então, ele é o homem que eu vou encontrar. Eu tenho a crença de que homem não presta, porque eu também ouvi da minha mãe, da minha avó. Eu ouvi isso, né? E eu ouvi, tá, gente? Eu ouvi, a minha avó falava isso. A minha avó, infelizmente, ela tinha essa crença de que homem não presta. E, enfim, graças a Deus, isso ficou um pouco diluído, porque eu acho que realmente a minha mãe não tinha e o meu pai é um excelente homem. Enfim, mas ficou essa crença, né? Eu recebi essa crença de que homem não presta. Então você tem lá essa crença e você atrai para sua vida um homem que dá um match com essa crença, né? Então ele tem esse pensamento lá inconsciente dentro dele que numa relação com uma mulher os homens não prestam. Então ele das duas uma, ou ele vai agir comigo daquela forma que eu vou avaliar como ele confirmando que o homem não presta, né? Porque de repente outra mulher vai achar as ações dele normais, mas para mim determinadas ações dele vão ser deselegantes, descorteses, enfim. Ou ele vai agir comigo de uma forma ruim, mas com outras mulheres ele age de uma forma boa. Então eu, com as minhas crenças inconscientes, com os meus ataques, com os meus julgamentos, né, com as crenças do meu ego, com a visão limitada do meu ego, eu consigo despertar o pior nesse homem, tá? Então eu quero que vocês usem isso como um exemplo, né? Eu tô aqui falando de uma crença de que homem não presta, mas você pode, por exemplo, avaliar a sua relação com o seu chefe, com o qual você tem dificuldade, e ver quais são as suas crenças a respeito de um relacionamento com o chefe. Então vamos usar isso apenas como um exemplo para a gente poder destrinchar as duas lições e colocá-las em prática com muita consciência, para a gente poder ficar o tempo inteiro no momento presente nas nossas relações, né? E aí Jesus diz assim, que eu não prendo o teu filho com as leis que fiz, que limites posso estabelecer para o Filho de Deus? Então eu estou prendendo o Filho de Deus com a crença, homem não presta. Eu estou estabelecendo um limite para o Filho de Deus, dizendo, homem não presta,
Mas eu sempre soube, os homens não prestam, Então, quando o homem vem e me maltrata, me dá até aquele prazerzinho negativo, Eu sempre soube, homem não presta. Então, gente, eu tô no centro de uma programação do meu ego. É só isso. Eu encontrei, eu entrego essa minha crença nas mãos do Divino Espírito Santo e peço que ele ressignifique essa crença para mim. Né? Eu entrego essa crença, meu Divino Espírito Santo, por favor, me mostre a verdade dessa situação. Né? E aí eu vou fazendo uma limpeza no meu inconsciente. Né? Dessas crenças negativas e dos meus preconceitos, eu posso fazer isso para uma raça, né? Para um grupo de pessoas, como ele falou na lição de hoje, né? Assim, eu peço a quem estiver assistindo esse vídeo, que não tiver assistido os vídeos da lição 277 e o vídeo da lição 280, eu peço que voltem lá e assistam por ordem. Primeiro a 277, depois a 280 e depois esse vídeo que eu tô fazendo agora. Né? Então eu estou aprisionando o Filho de Deus que chega perto de mim com os meus próprios preconceitos a respeito dele, né? E esses preconceitos, eles podem ser bons também, né? Por exemplo, eu posso falar assim, nossa, e é uma crença que eu tenho, né? Eu falo assim, eu amo gato. Então, os meus pensamentos, como eu estou aprisionando o Filho de Deus com esses pensamentos, que na verdade não são do ego, são pensamentos que eu compartilho com Deus, mas analogamente eu estaria aprisionando os gatos em seres maravilhosos, né? Então eu não tenho problema com gato, eu me dou bem com gato, eu puxo o rabo do gato, eu fico com o gato, eu cuido do gato, eu troco amor e carinho com os gatos, inclusive com os gatos da rua, mas eu conheço pessoas que têm muito medo de gatos. Já foram arranhadas, já foram mordidas por gatos. Então elas estão aprisionando o Filho de Deus com aquelas ideias limitadas, tá? Então que limites posso estabelecer para o Filho de Deus? Se eu estiver pensando com Deus, nenhum. Mas se eu estiver rodando na minha cabeça o sistema de pensamento do ego, o aplicativo do sistema de pensamento do ego, então sim, estou aprisionando sim o Filho de Deus com limites que o meu ego está estabelecendo para ele, tá? Então essa é a primeira parte. A segunda parte é a nossa, que é um pouco mais difícil, é a gente ver como a gente se aprisiona, né? Quais são esses limites que a gente põe em nós mesmos, filhos de Deus, né? Então eu posso dizer assim, nossa, eu sou tão burra. E aí eu vou começar a atrair situações para minha vida onde eu repetidamente sou posta à prova e fracasso. O que prova que eu sou burra, para mim, né? Então assim a minha mente vai encontrando consistência no mundo exterior, né? Então a gente precisa estar muito atento aos nossos condicionamentos e buscar limpar a nossa mente. Por isso que o exercício da meditação é tão importante, porque quando você fica no momento presente, você não está buscando referências no passado para construir o seu futuro. Se essas referências forem boas, maravilha, mas se essas referências forem ruins, então você está criando um futuro baseado numa estrutura ultrapassada, uma estrutura que está podre, uma estrutura que construiu um passado que você não gostou, né? E normalmente, se você realmente estiver conseguindo acessar o momento presente, é no momento presente que Deus está. Então é a sua chance de compartilhar os seus pensamentos, ou melhor, é a sua chance de compartilhar os pensamentos de Deus. De estar ali alinhada, recebendo, alinhada, recebendo os pensamentos de Deus. Então, gente, essas lições, elas são muito poderosas, né? Jesus diz assim, o teu filho é livre, meu pai, né? Por isso que, de repente, você encontra com uma pessoa e você fala assim, nossa, mas isso aconteceu comigo essa semana, né? Eu falando de uma outra pessoa, com um amigo meu, e ele falou, nossa, mas me tratou muito mal. E eu falei, não, impossível, ele é uma pessoa maravilhosa. Ele devia estar ocupado. Entende? Então, assim, claro que era uma pessoa que esse meu amigo não conhecia, mas se ele levar essa percepção para um próximo encontro com aquele indivíduo, né, a chance de que ele seja destratado é grande.
E eu não, automaticamente eu pensaria, não, o fulano ele deve estar ocupado, por isso que ele falou comigo desse jeito, ele deve estar ocupado, ele deve estar preocupado com alguma outra coisa, depois ele vai entrar em contato comigo. E quando eu faço isso, eu tô com foco no amor, eu tô com foco no perdão, eu não tô aprisionando o outro com os limites dos meus julgamentos, dos meus ataques, que resultam, no final da linha, numa rejeição, né? Então, assim, eu já sabia que essa pessoa ia aprontar isso, né? E aí essas frequências, elas vão se casar pra gente ver o pior da pessoa, porque todos nós temos o nosso pior e o nosso melhor. E aí, com o que a gente está se conectando com o outro? Né? Não seria legal se a gente tivesse aquele botãozinho do reset que o computador tem, o Ctrl Alt Del, para a gente fazer um reset da nossa mente? E para a gente poder passar a olhar para a vida, para as pessoas, para os fatos, para as situações com os olhos do amor, buscando extrair o melhor, mesmo que aquilo não seja verdade, aquele pensamento é um pensamento que me dá paz. Não, o fulano está ocupado, ele não deve ter tido tempo, né? Essa semana, eu mandei uma mensagem, eu respondi uma mensagem de WhatsApp de uma pessoa de trabalho e eu pedi um favor para essa pessoa. E isso foi quarta-feira e eu não recebi a resposta até hoje. E eu fiquei muito chateada, né? E eu tive que treinar a minha mente. Eu falei, não, ela deve estar ocupada. Ela deve estar com um problema, ela está me descrevendo uma situação de mudança de trabalho, ela deve estar ocupada. Depois ela vai me responder. Então esse é um pensamento que relaxa. Se ela não tiver respondido a minha mensagem deliberadamente, no mínimo eu ganhei a minha paz de espírito, né? Porque eu não estou aprisionando ela nos limites que fiz, nos limites das minhas crenças, de que ela eventualmente seja indelicada ou não se importe, né? Ou não esteja nem aí pra mim, ou seja, uma pessoa que só procura quando precisa, né? Que foi o caso, e que foi o rótulo que eu de cara botei nela, né? Então, assim, eu tô deixando o outro livre pro outro ser do jeito que ele é, né? E se eu defino que aquela relação para mim não é mais bacana, não me atende mais, então o mais legal seria eu me afastar mesmo, com amorosidade, com gentileza, mas deixar a pessoa seguir o caminho dela e eu seguir o meu, em vez de ficar por perto julgando, criticando, atacando, aprisionando, né? Então é basicamente sobre isso que essas lições vão fazer. Vão falar. Não se engane, a sua mente sempre vai buscar consistência. É aquela história que eu conto pra vocês da mulher grávida. A mulher nunca tinha ficado grávida na vida. Um dia ela fica grávida. Aí ela só consegue ver mulher grávida na frente dela, né? Aquele modelo de carro que você tá querendo comprar, que você não reparava, de repente você foi na concessionária olhar o preço. E aí você agora só vê aquele carro aparecendo pra você. Porque a sua mente, ela tá com um pensamento preso naquilo. Então ela vai atrair a consistência do lado de fora. Ela vai atrair eventos externos que confirmem no que ela está vibrando, né? Ali dentro, no que ela está pensando, no que ela está se ocupando. Por isso que é tão importante a gente não se permitir vibrar no medo, porque o medo atrai coisas ruins. O nosso medo, ele aprisiona a realidade, né? Ele prende a realidade com as leis do medo. E o que são as leis do medo, senão as leis do ego, né? As leis da falta, as leis da escassez, as leis da perda, da limitação. Quando eu fico vibrando nisso, que é rodar o aplicativo do sistema de pensamento do ego, vai ser isso que eu vou atrair. Então eu preciso aprender a focar naquilo que eu quero. Eu quero um homem que não presta na minha vida? Não, eu não quero. Eu quero homens maravilhosos na minha vida. Então que eu foque em trazer essa crença para mim e substituir a crença de que homem não presta pela crença de que os homens são todos maravilhosos. Os homens são maravilhosos comigo. Os homens são maravilhosos com as mulheres, né? Então, meus queridos, esse era o adendo que eu queria fazer. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso e, se Deus quiser, nos vemos amanhã.